E o Leonardo Felipe fala, qual trio vai entregar mais para o seu time em 25? Lucas, Luciano e Caleri ou Garro, Depay e Yuri? São jogadores de outro nível, eu acho. Sinceramente, os do Corinthians. Sim. É que o Yuri pode nem ficar, né? Esse é um problemão, porque eu acho... Fala, corintiana da gente fina do canal. Vamos acompanhar aí essas informações, principalmente falando aí nosso querido Yuri Alberto, né, que tá provavelmente aí de saída do Corinthians. Tem muitos setoristas aí afirmando isso e vamos acompanhar aí para ver se tem realidade aí essa informação. E quero saber de vocês se o Yuri Alberto seria uma boa ele sair do Corinthians, se o Roger Guedes seria uma boa reposição. Já vou logo falando aqui que o Yuri Alberto, em comparação ao Roger Guedes, tem muita coisa de diferente ali, né? Não é o mesmo estilo de jogador. Combina muito o Memphis com o Yuri, não sei se combinaria com o Roger, larga nos comentários. E agora bora lá acompanhar os vídeos, não esquecendo que todos os créditos estão na descrição. E o Leonardo Felipe fala, qual trio vai entregar mais para o seu time em 25? Lucas, Luciano e Caleri ou Garro, Depay e Yuri? São jogadores de outro nível, eu acho. Sinceramente, os do Corinthians. Sim. É que o Yuri pode nem ficar, né? Esse é um problemão, porque eu acho que a técnica e a inteligência do Memphis casam muito com a velocidade e com a força do Yuri, né? E aí, aliás, é um baita trio, né? E o Garro e o Yuri estão na idade auge da carreira. Luciano, Caleri e Lucas, já os três têm mais de 30. E mesmo o Memphis, trentinha só, não é 38, 37. O Memphis com o Lucas, vai. Você compara ali a idade, sei lá, o poder de decisão, etc. Vai. Embora o Memphis acho que seja um jogador ainda mais capaz, tecnicamente falando. O Vinícius fala que o Depay encaixou bem com o Yuri, verdade. Então vamos ver aí a tela agora com o Yuri Alberto nas temporadas todas dele pelo Corinthians. 2022 foram 28 jogos, 11 gols, 2 assistências, 13 participações em gols. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências, 22 participações em gols. E agora em 2024, 54 jogos, 26 gols, 6 assistências, 32 participações em gols. Ô Massa, onde estão, do que se alimentam, onde vivem os caras que há 3 meses atrás estavam falando que era bagre, que tem que ir embora, que não serve, que não pode vestir a camisa do Corinthians, que é um absurdo, manda embora, vende, leva no aeroporto. Cara, mas também muito por causa dele, né? Ele tava muito mal, gente. Ele caía sozinho em campo. Entendeu? Ele tava muito mal. Agora, isso é eu acho que tem muito desse modelo novo de comunicação. Eu estou tentando checar aqui uma informação sobre o Palmeiras, mas tem muito a ver com esse novo modelo de comunicação que são as redes sociais, cara. Entendeu? Isso vai vindo de tal forma, é tão brutal, né? As pessoas... E tem uma... Putz, se eu vou falar isso, os caras vão achar que eu sou arrogante. Mas tem muita gente que não conhece isso de futebol. Entendeu? Então o cara é emocionado, tem lá umas redes lá, que pessoas que o seguem, e ele vai descendo a lenha, porque ele vê que aquele desenho do Yuri Alberto caindo, não sei da onde, você viu isso? Aquilo dá milhões de views, cara. Aquilo As pessoas não vê, viraliza. viraliza. Viram memes, viralizam e vão entrando na mente das pessoas nem assistir o jogo. E quem produz ganha dinheiro. Então, se a gente não entender isso e separar, entendeu? Você não vai conseguir avaliar o jogador. Agora, ele deu motivo pra isso. Ele foi muito mal. Ele estava muito mal. Sim, mas acho que o time inteiro estava, né? Então, okay. O time do Corinthians, do Paulista, é ridículo. Desculpa, eu nem falava. Pro banco. O técnico chama ele de burro. Aí o Mano Menezes. Aí o próprio jogador. Aí entra o Antônio Oliveira, joga com o Yuri e 2 pontas, sem um meia, ele tendo que voltar. Ele não sabe, tecnicamente ele não vai... Se você pede para ele construir alguma jogada no meio de campo, esquece. Ele tinha que voltar toda hora. Foi assim que ele caiu 10 vezes. E aí o Corinthians contrata um 10, um parceiro, e ele joga onde ele sabe jogar. Talvez seja o melhor atacante do Brasil nessa situação. Então, de diagonal, com um monte de companheiro bom agora. Então, ele não vai precisar pisar mais na bola, porque ele não precisa pisar mais na bola.
O jogo dele mudou completamente, simplesmente porque mudaram. Técnico, companheiros, tal. O Corinthians mudou, né? A gente estava fazendo uma comparação, teve o levantamento agora da revista Placar, o Corinthians, os levantamentos de investimento nessa temporada. Botafogo primeiro, Flamengo segundo, Palmeiras terceiro, Corinthians quarto, Cruzeiro quarto, Corinthians quinto colado ao Cruzeiro. Então o Corinthians investiu, além dos três, e o Cruzeiro, SAF, que acabamos de falar, foi o quinto a investir. Você quer comparar com o São Paulo? 13º, né? Então, essa transformação do Corinthians em relação aos outros, talvez tenha sido o que mais se transformou, mais até do que o Cruzeiro, em termos de... Mais, 21 foram embora. 21 foram embora, e agora o Yuri Alberto tem com quem jogar. Ele, o ano passado, com o Roger Guedes, tinha jogo, certo? Renato Augusto ali por trás e tal. Ninguém ficava vendo que ele estava sentado, caía sentado no campo. Agora, sem sistema tático, com companheiro, não sei o quê, com o técnico chamar o cara de burro, o cara não vai jogar, né? E eu acho que a primeira tela também explica a segunda tela. A chegada do Memphis, para mim, também foi fundamental, porque tirou completamente o holofote do Yuri. E ele foi jogando e fazendo gol. E se falava de Memphis, o Memphis vai estrear, não vai, 25 minutos do Memphis, quando vira titular. E o Yuri metendo gol. Então eu acho que a figura do Memphis, de alguma maneira, tirou o protagonismo e a cobrança em cima do Yuri, e ele foi só crescendo. Só para vocês terem uma noção do que representa 26 gols numa temporada. Ele está a 4 do Pedro, que é o artilheiro do Brasil, com 30 gols. Então, faltam 4, o Pedro está parado. Aliás, o Pedro é um monstro, né? Se machucou há tempão e parou com 30, para você ter uma noção o que é o Pedro. Os 26 gols, eles já são... esse número é maior do que o do Jô, de 17, que fez 25, aquele ano mágico do Jô, um a mais. E a gente foi levantar de 2001 a 24, no século, todos os artilheiros do Corinthians de temporada. Ele só perde agora para o Carlitos Tevez em 2005. Quem é mais novo talvez não tenha noção do que foi aquele furacão Tevez em 2020 e 2005. Ele fez 31. E para o David, de 2002, o Corinthians foi campeão da Liga Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e vice-brasileiro, time do Parreira, acertadinho, melhor lateral esquerdo, lado esquerdo do mundo que o Parreira chamava. Ele fez 32. As pessoas que veem aí o David, escala David, o David jogava muito, baita atacante. Sim. 32, ou seja, ele é o terceiro no século tendo mais gol numa temporada, o que representa esses 26 que ele já tem, faltando 5 jogos ainda pela frente. Agora, se ele sair, é problema. Tudo muito bem, mas que história é essa que ele vai embora? O Neto fala aí dessas possibilidades dele ir pro West Ham, não é novo essa história de West Ham. No meio dos jogos contra o Estudiantes, chega uma proposta do West Ham, 18 milhões de euros. No ano passado, né? No ano passado. O Duílio não vende, porque poderia ser campeão da Sul-Americana. A proposta chega, acho que o Corinthians estava até em Buenos Aires, estava em La Plata nesse dia. Eu estava lá também. 18 milhões, o Corinthians nega. E agora tem essa possibilidade de novo aí de chegar... o Neto fala numa possibilidade de 25 milhões de libras, o que daria quase 200 milhões de reais. A libra está 7,5. O Corinthians tem 50%. Então nós estamos falando aí de um jogador que poderia render quase 100 milhões para o Corinthians numa pancada só. Ele tem só 23 anos, uma convocação de seleção, talvez possa voltar aí num futuro próximo. E eu não sou um entendedor de Premier League como o Arnaldo é, por exemplo, mas me parece um cara... Fazendo esse facão que o Arnaldo falou o tempo inteiro, ele me parece ser um cara que se viraria muito bem numa Premier League do jeito dele, fazendo o facão com a velocidade que ele tem, filtrando o tempo inteiro. A força física dele é impressionante. É um absurdo. Então, acho que isso ajuda demais. E eu já tive informação do staff dele, de pessoas ligadas a ele, que me disseram, a Premier League o seduz. Você falar para ir para a França, para a China, para Premier League é algo que mexe com ele e tal. Já tivemos 3 propostas de Premier League. Ele não aceitou não ir. O Corinthians negou as 3. Só que agora, nessa virada do ano, olha, sinceramente... E também tem aquela coisa, né? Você fica fazendo proposta pro Arnaldo. Arnaldo, vem, Arnaldo. Arnaldo fala, não. Vem, Arnaldo. Não. Vem, Arnaldo. Não. Aí o Arnaldo vai falar assim, da próxima vocês me liberam, porque não tá dando. Né? Então... É o time do Paquetá, né? É o time do Paquetá. E outra possibilidade é o Nottingham Forest, que o Kia
faz o que ele quer lá e contrata aquele que levou o Carlos Miguel, podendo ser ele também uma possibilidade de ir pra lá. É o time do Murilo também. Do Murilo. Aqui, ó, o mundo caótico, ele critica você, viu, Arnaldo? Com razão. O Arnaldo sempre colocando na TV o Corinthians acima do São Paulo. Só uma coisa, olha a tabela do Brasileiro, apenas isso. Sim, o que eu tô dizendo é a transformação. A tabela do Brasileiro eu olho sempre, aliás, eu continuo atento a ela. Mas, assim, eu tô pegando um pouco o que está acontecendo esse ano para projetar o ano que vem, em termos de investimento de cada clube. Né? Nós estamos falando agora do Corinthians. Eu faço a comparação com o São Paulo, porque Corinthians e São Paulo, há algum tempo, estavam no mesmo lugar. Um resolveu para a esquerda, outro resolveu pela direita. Certo? Certo. Ainda mais no ano que vem. Então, segue um para cá e o outro para lá. Né? Em termos de investimento, não vai ter comparação. O São Paulo hoje tem a nona folha de pagamento do país. Nona. O Corinthians está entre as 4. Sim. Então, assim, quando você... E o São Paulo terá, possivelmente, no ano que vem, não estará entre as 10 folhas de pagamento do país. Tendo tem 20 clubes na Série A. Só estou falando o que vai acontecer. Porque foi uma decisão que o São Paulo tomou. Certo? Sim. E esse ano a receita E o Corinthians, Paulo... cara, dependendo se for para Libertadores e tal, o Corinthians vai continuar rasgando o dinheiro. Ele vai nessa. Ele vai nessa. A tendência é que o Corinthians tenha uma folha de pagamento ainda maior o ano que vem. Se vender o Yuri, beleza, vai contratar. Você acha que vai contratar quem? Vai contratar um jogador. O Vessone falou, repartir o Roger Guedes, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá. São caminhos completamente diferentes nesse momento. Galera, o mercado da bola do Corinthians aí pode ser agitado, né? Daqui a pouco já começa, já tá terminando aí, tem mais 5 jogos de Campeonato Brasileiro e o Corinthians provavelmente aí deve se mexer em algumas situações e tem alguns jogadores aí que o Corinthians realmente precisa fazer uma reformulação. Não era o caso do Yuri Alberto, mas pelos valores que estão sendo envolvidos aí nessa história, pode acabar acontecendo mesmo. Mas o Corinthians realmente tem ali que rever algumas coisas aí das contratações que fez esse ano. Tem muito boas contratações. André Ramalho, Garro, o Memphis, o Carrilho, o Martínez, o Hugo. Mas tem alguns jogadores ali que o Corinthians precisa rever, vai precisar reforçar as laterais. Então, se o Corinthians realmente for classificar e vai classificar para a Libertadores do ano que vem, vai precisar dar uma reformulada ainda na questão do time, vai gastar mais, como o Arnaldo falou, e realmente vai subir mais ainda o valor da folha salarial e não pode passar mais um ano aí sem conquistar um título. O Corinthians tem que correr atrás disso, ainda mais com os investimentos que foram feitos agora no final para sair dessa situação. Você não vai pagar 4 bilhões de euros aí para o nosso querido holandês da Fiel aí e não ganhar um título com isso, né? Mas a tendência é de dar tudo bom. Galera, é isso daí. Mais tarde eu tô de volta com mais vídeo do Corinthians. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito vídeo do Corinthians aqui, bastante informação para a gente analisar e discutir o que está acontecendo no dia do Corinthians, beleza? Mais tarde, lá para as 8, 9 horas, estou de volta aí trazendo mais um vídeo para vocês. Valeu, um abraço e vai Corinthians!